This conference will now be recorded. Ótimo, Felipe, já está gravando, já pode começar, fica à vontade. Então, beleza, obrigado. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre esse artigo de revisão publicado na New England Journal of Medicine. Ele foi publicado recentemente, ele é sobre Magnesium Disorders. Apesar dele colocar esse título sobre as alterações do metabolismo do magnésio, o artigo ele foca especificamente na fisiopatologia e na hipomagnesemia. Ele não fala sobre a hipermagnesemia. Então, meu nome é Felipe Lima Magalhães, eu sou fellow do primeiro ano da geriatria do HC. Então, primeiro para a gente ter um pouco quem são os autores, considerando que esse saber corporificado é importante, até para a gente poder entender qual foi o estilo e qual foi o foco dado pelos autores no artigo. Então, a autora principal é essa pesquisadora do Canadá, ela trabalha na Universidade de Montreal, ela é uma cientista clínica, ela faz pesquisas com hipertensão, especialmente no Canadá, é uma das principais referências, pelo que eu vi. Ela faz uma gestão de diversos centros de pesquisas e atua como médica no Canadá, especialmente em ambulatórios associados com hipertensão e doenças cardiovasculares. E os outros dois autores, eles são holandeses, do Departamento de Biomedicina, eles trabalham mais com ciência de base. Eles são fisiologistas e biologistas moleculares. Então, qual foi a motivação para a escolha desse artigo? Na verdade, foi uma sugestão do professor Edgar na última quarta-feira, que ele falou que esse seria o artigo discutido hoje, facilitou, eu estava um pouco na dúvida de qual artigo escolher, mas foi excelente, porque na mesma semana em que eu comecei a ler o artigo, começaram a surgir no consultório várias perguntas, vários questionamentos trazidos pelos próprios pacientes sobre o uso ou não, a indicação ou não do uso do magnésio. Atualmente, na minha prática, eu não solicito dosagem nem prescrevo reposição. Então, geralmente, quando eu recebo uma dosagem de magnésio, é um exame já solicitado por algum dos colegas, seja cardiologia, ou especialmente nutrólogos, costumam solicitar a dosagem do magnésio. Então, quais são os objetivos dos autores? Eles falam bastante que as únicas condições clínicas atualmente em que tem indicação bem definida para a reposição do magnésio é no caso de arritmias, como a torsade de Pointet, a exacerbação aguda da asma severa e distúrbios hidroeletrolíticos. Muitas vezes eles colocam que, por exemplo, numa hipocalemia ou numa hipocalcemia não responsivos aos próprios tratamentos, os próprios tratamentos de primeira escolha de reposição, quando você faz a reposição do magnésio, você observa uma reversão do distúrbio hidroeletrolítico, ou seja, que talvez o magnésio estivesse associado com outros distúrbios hidroeletrolíticos. Quais são alguns apontamentos feitos pelos autores a princípio? De que a hipomagnesemia ela é assintomática, então muitas vezes, na maioria das vezes, o paciente não vai apresentar qualquer sinal da depressão dos estoques de magnésio. É um exame raramente solicitado na avaliação dos próprios distúrbios hidroeletrolíticos. A fisiopatologia ela não é muito bem conhecida até hoje, apesar da importância do magnésio já vem sido elencada, apontada por diversos pesquisadores nos últimos 30 anos, mas até hoje a gente não tem os mecanismos muito bem conhecidos. Um dos pontos centrais deles nos artigos é que muitas medicações alteram a homeostase. E a gente vai ver isso durante a discussão. E a eficácia e a utilidade da reposição em outros contextos ainda é desconhecida. Então, considerando esses apontamentos, lembrando lá de quem são os autores, o foco do artigo não é tanto não é um estudo de intervenção, é um estudo muito sobre a fisiopatologia, talvez a etiopatogenia
da homeostase do magnésio. Então, o ponto deles não foi muito discutir se existe benefício em fazer uma intervenção ou não. Eles apenas vão citando algumas ideias e eu fui tentando complementar com alguns outros artigos que eu fui buscando, especialmente no Dynamed e no PubMed, para ver se a gente tinha algumas respostas complementando, às vezes só um direcionamento que eles colocavam. Então, qual que é o contexto do magnésio, do cátion bivalente que a gente encontra no nosso organismo? Ele é o segundo cátion intracelular mais abundante após o potássio. E qual que é a prevalência da hipomagnesemia? Então, esse distúrbio é observado em cerca de 3 a 10% da população geral e em cerca de 12% dos pacientes internados. Essa já foi uma informação que eu complementei com o Dynamed, que o artigo não complementa. 65%, a gente observa uma prevalência de 65% em pacientes internados em UTI. Então, nos pacientes críticos, a gente observa que a prevalência é bem maior. E em cerca de 30% dos pacientes com transtorno de uso de álcool, também uma prevalência bem maior do que na população geral. Também tem uma prevalência aumentada em pacientes com diabetes do tipo 2, especialmente em torno de 10 a 30% destes pacientes apresentam alguma alteração da homeostase do magnésio. Aqui eu peguei um estudo, considerando que a gente está no contexto da geriatria, de abordagem da população de idosos, e não tinha nenhuma informação específica no artigo sobre, beleza, e considerando a nossa população, qual seria a prevalência? Eu não consegui encontrar resposta para essa pergunta, eu poderia inferir isso a partir de um estudo da Mayo Clinic, foi uma coorte que eles fizeram de 2009 até 2013, eles acompanharam 65.974 pessoas internadas na clínica deles, e aí a gente considerava que a idade média pelo artigo era de mais ou menos 62 anos. E eles encontraram uma prevalência nessa população de cerca de 20%. E aí, o que eles observaram? Mas a gente tem que considerar, não eram pessoas que estavam na rua, nas suas casas, elas estavam internadas por conta de algum acometimento da sua saúde grave, para elas terem permanecido internadas por esse tempo. Então, eles observaram que os dois principais, as patologias associadas com a hipomagnesemia eram geralmente pacientes oncológicos, dermatologia ou com doença cardiovascular. E no caso do aumento dos níveis dos níveis de magnésio, eram os pacientes com distúrbio cardiovascular. Eu trouxe aqui até esse artigo da Mayo Clinic para poder só trazer algumas coisas. E eles apontam, que os distúrbios do magnésio foram um forte preditor para desfechos negativos nesses pacientes internados. Sendo que o aumento dos níveis de magnésio era um preditor mais forte do que a redução dos níveis de magnésio, desfecho negativo. Só que mesmo assim, mesmo com essa evidência, eles colocam que a gente ainda não tem nenhuma evidência de que a reposição do magnésio possa gerar algum benefício, mesmo porque a gente não sabe, existem vários fatores de confusão que eles colocam. A gente não sabe se foi justamente durante a internação, se uma deficiência prévia do magnésio levou àquela complicação, àquela internação, então precisaria fazer um outro tipo de estudo para entender se existe realmente uma reação de causalidade. Que esse artigo ele não tem essa resposta. Ele só pode dizer que durante a internação, aqueles pacientes que tinham distúrbios do magnésio tinham um pior desfecho durante aquela internação. Qual é a função intracelular, então, do magnésio? Uma das principais papéis dele atua como cofator da ATPase. Além disso, então, o ATP, como uma das nossas principais
formas de armazenar e liberar o conteúdo energético, então a gente entende, pelo menos da parte teórica, sobre a importância desse íon. Ele também atua na síntese de DNA e RNA, como estão envolvidos com o próprio metabolismo do ATP, que é necessário para a síntese da nosso material genético. Também atua como cofator em mais de 300 reações enzimáticas do metabolismo, tanto glicêmico, lipídico e proteico. Além disso, o magnésio atua como segundo mensageiro, uma ação muito parecida com a que a gente tem do cálcio, e também atua na regulação gênica do ciclo circadiano. Então, passando um pouco para como que ocorre o controle da homeostase do magnésio. Cerca de 30% do magnésio, segundo o artigo, ele está ligado, do magnésio sérico, ele está ligado a proteínas através de ácidos graxos. Só que apesar de 30%, esse 30% é do conteúdo sérico, ou seja, 70% estaria na forma livre. Só que, se a gente considera a quantidade total de magnésio, 99% do magnésio que nós possuímos no corpo não está no sangue. Ele está armazenado nos ossos ou em outros tecidos, está dentro dos músculos ou dentro das próprias células. Ou seja, apenas 1% do magnésio total do corpo está no sangue. Como é que se dá a absorção? A absorção dele se dá pelos intestinos, especialmente, através que a nossa principal fonte são cereais, leguminosas, castanhas e folhas verdes. Por que as folhas verdes? Porque o magnésio ele é um dos cofatores, ele está ali presente ligado à clorofila. Então, sempre que a gente ingere os alimentos verdes, a gente tem um aporte do magnésio. O intestino, o trato gastrointestinal, consegue absorver cerca de 30% do magnésio que nós ingerimos. A nossa reserva, principal do magnésio são os ossos. Cerca de 60% do magnésio corporal está inserido, ali armazenado no sistema esquelético. E o magnésio ele tem uma influência ativa no funcionamento de tanto osteoblastos quanto osteoclastos. E a eliminação, ele é basicamente renal, que a gente vai falar especialmente pelo efeito das medicações. Então, vamos passar então um pouco, focar inicialmente no papel dos rins no controle da homeostase do magnésio. Então, o magnésio, ele tem a sua absorção, ela não ocorre no túbulo contorcido distal dos néfrons. Ela inicia ali especialmente na parte espessa da alça ascendente, da alça de Henle. Essa parte do néfron é responsável por cerca de 70% da reabsorção. E nessa parte da alça de Henle é uma absorção que a gente chama de paracelular. Ela depende do gradiente de concentração osmolar que o próprio néfron faz o rim faz no seu próprio mecanismo de reabsorção dos íons que foram filtrados, e tem uma grande importância também do potencial da membrana, que a gente tem as proteínas da membrana que vão gerar também um gradiente eletrostático, lembrando que o magnésio como um íon positivo e um potencial positivo no lúmen do néfron, isso tende a repelir e fazer com que o magnésio seja reabsorvido, seja por via paracelular, especialmente nessa parte do néfron. O restante, um controle mais fino da reabsorção, ele é feito no túbulo contorcido distal. Aqui ele reabsorve apenas 10%, e aqui já é um transporte que não é paracelular, ele é transcelular. E ele tem uma forte influência dessas duas proteínas, desses dois receptores, que vão ter uma forte influência de medicações que a gente vai ver para frente. E aqui vale a pena a gente marcar também que existe uma forte influência genética.
porque a gente tem um grande número de polimorfismos ou mesmo mutações nessas duas proteínas, na TRPM6 e na TRPM7, em que nos levam a pensar sobre possíveis efeitos de farmacogenética. Apesar do artigo não falar isso, isso é muito mais uma extrapolação que eu fiz a partir da leitura do artigo, porque são duas proteínas essenciais, elas estão presentes tanto nos rins quanto nos intestinos, e elas são associadas com muitas síndromes genéticas familiares de hipomagnesemia. E a variabilidade, os polimorfismos são muito grandes, e essas duas proteínas que estão fortemente que influenciam fortemente tanto a absorção quanto a excreção, elas são influenciadas por medicações que nós utilizamos frequentemente na prática clínica. Então, e a gente não sabe muito bem como esses polimorfismos podem influenciar na homeostase do magnésio. E um outro fator que é interessante, de que esses receptores, eles também sofrem influência da insulina. Então, por isso que eles acreditam que essa seja uma das causas da deficiência de magnésio, da hipomagnesemia, está associada a ser mais prevalente nos casos de diabetes, especialmente do tipo 2, onde a gente sabe que tem uma resistência à insulina aumentada. Então, um dos modelos que eles colocam é que esses receptores eles respondem também à insulina. Então, entrando um pouquinho mais, saindo um pouco da fisiologia, que é o principal foco do artigo, e indo para a hipomagnesemia, então, o que a gente tem? Quais são as principais etiologias da redução dos estoques de magnésio? Especialmente por um fator dietético. A gente tem que pensar em fatores do trato gastrointestinal, como diarreias persistentes, crônicas, o uso de inibidores de bomba de próton, que é uma das medicações, que isso já cada vez a gente tem mais estudos publicados mostrando a influência deles na homeostase do magnésio, o consumo de álcool e desnutrição. No trato geniturinário, a gente tem como influência diuréticos, digoxina e o uso de antibióticos, especialmente aminoglicosídeos. A genética foi isso que eu acabei de falar um pouquinho no slide anterior, especialmente nos polimorfismos e nas variações genéticas associadas na síndrome de Kittelman, no diabetes tipo 1, 2, ou mesmo no próprio desbalanço intracelular. Relembrando aquela informação que eu trouxe no início, a maior parte do magnésio está no compartimento intracelular. Então, como na cetoacidose diabética, na hora que se faz a aplicação da insulina para poder corrigir, e mesmo a reposição volêmica, existe uma alteração dessa homeostase, desse balanço intracelular do magnésio. Isso aqui, os dados de prevalência da hipomagnesemia foi um pouco aquela informação que eu já tinha falado no início do artigo. Então, a maior parte dos casos de deficiência de magnésio são casos assintomáticos. Então, são geralmente achados, alguém pediu um exame, não sei se algum motivo, ou pensando num fator de risco, e você vai receber esse valor, mas o paciente às vezes não queixava de nada, não tinha nenhuma queixa. Mas pode acontecer, como os sintomas são muito inespecíficos, especialmente na deficiência leve, e pode ter uma superposição com sintomas de outros distúrbios hidroeletrolíticos, então muitas vezes pode ser confundido os sintomas apresentados. Então, especialmente letargia, câimbras, fraqueza muscular, náusea e vômitos. No caso da deficiência grave, quando o magnésio chega a valores séricos menores do que 1,2, ocorrem espasmos, geralmente nas mãos e nos pés, tremor e convulsões. No exame físico, não existe nada específico que possa indicar para os casos de depressão do magnésio, exceto um nistagmo vertical e, às vezes, se observar fasciculações.
Então, em relação aos exames, né? Em relação ao eletrocardiograma, devido à preocupação com arritmias, não existe indicação de se fazer de rotina eletrocardiograma para poder avaliar os casos de depressão de magnésio. A indicação, especialmente que o Dynamedic coloca, é se existe alguma arritmia ou nos casos de hipocalemia associada. Agora, para a gente pensar um pouco de uma forma mais crítica, quais são os fatores que envolvem a própria coleta e análise dos exames. Então, vamos lá, para a gente pensar na acurácia dessa dosagem sérica. Então, o que a gente precisa levar em conta? De que o nível sérico do magnésio pode estar normal, mesmo que haja um desbalanço intraextracelular. Lembrando que apenas 1% do magnésio sérico, 1% do conteúdo total de magnésio, ele está na forma sanguínea, seja ligado às proteínas, seja ligado a ácidos graxos ou livre. Tá? 30% está ligado à albumina e a dosagem sérica, aqui ficou faltando, ela não quantifica, na verdade, não ficou faltando, né? Ela quantifica o magnésio total, mas a gente não tem ainda formas de medir o magnésio livre, igual a gente tem com cálcio total e cálcio iônico. E dois fatores que a gente precisa levar em conta na análise da propedêutica do magnésio. Ela possui uma forte influência de hemólise, e a gente usa muito frasco de EDTA para a coleta de alguns exames. E o próprio anticoagulante, tem potássio, ele pode alterar os valores. Então, é importante que a gente assegure ou que a gente confie que o laboratório fez a coleta no frasco correto, né? Em relação ao exame, a gente ainda não tem indicações. A utilidade clínica para a dosagem do magnésio ainda é questionável. Então, muitas vezes, a hipomagnesemia ela vai estar associada com hipocalemia. Isso tem a ver com a própria inibição da ATPase, que também vai ter, da qual, né, uma enzima da qual o magnésio é um cofator, que atua na reabsorção renal de potássio. Tem a ver nessa associação, ele aumenta a associação entre a hipomagnesemia e a hipocalemia, está associada com aumento de mortalidade e aumento da duração das internações. Também está associado com a hipocalcemia, e o mecanismo fisiológico que eles colocam é porque existe uma supressão da liberação do PTH. Então, esses dois íons estariam presentes na fisiopatologia do hormônio, né, deste hormônio. Então, a partir dessa informação de que a dosagem sérica, a gente precisa ler o resultado com mais crítica, o próximo passo é, a partir de uma constatação de uma deficiência de magnésio, o próximo passo ideal seria fazer uma avaliação do magnésio urinário. E aqui o artigo não chega a comentar isso, aqui é uma informação do Dynamedic que eu complementei. A forma da gente entender se o principal problema estaria na perda renal ou numa perda gastrointestinal ou uma redução do aporte de magnésio seria avaliar a fração excretada de magnésio na urina. Então, essa seria a forma da gente definir a etiologia daquela deficiência de magnésio. Mas a gente não tem esse exame disponível de forma ampla e também é questionável a utilidade clínica dessa solicitação, do que isso iria mudar em conduta. Em relação ao intestino, né, pensando agora na absorção. Então, a homeostase do magnésio, como que o intestino ele entra nesse controle homeostático? O intestino delgado, ele absorve cerca de 30%, geralmente por transporte passivo paracelular no intestino delgado, e no intestino grosso, o transporte é transcelular, via aqueles mesmos dois receptores renais. Quais são os fatores que influenciam a absorção intestinal? A quantidade de cálcio ingerida,
o pH intestinal, hormônios como estrógenos, insulina e o próprio PTH e a microbiota. E aqui vale a gente ressaltar, eu coloquei aqui, vocês estão vendo essa seta vermelha grande, apontando para os inibidores de bombas de próton. Eles alteram, vocês veem aqui que o artigo até coloca que os inibidores de bomba, eles atuam justamente nos receptores que vão promover a absorção do magnésio. Então, no uso de inibidores de bombas de próton crônico, a gente tem uma prevalência da deficiência de magnésio cerca de 20%. Ele reduz a absorção intestinal, tanto pela ação no pH, quanto na microbiota, quanto uma atuação direta nos receptores, nesses dois receptores da membrana celular. Nos rins, indo aqui um pouco para as medicações que a gente precisa ficar atento na nossa população. A gente observa aqui que no renal, na seta verde, a gente tem os diuréticos tiazídicos, que vão influenciar na absorção renal, especialmente no túbulo contorcido distal, assim como os antibióticos, os aminoglicosídeos. A gente também tem influência dos imunossupressores, isso no túbulo distal. E na alça de Henle, a gente tem especialmente a ação dos diuréticos como a furosemida, dos diuréticos, que eu esqueci o nome, dos diuréticos de alça, esqueci, da família da furosemida. E aqui trazendo um outro, porque o artigo ele só aponta, né? Ele fala assim, então a gente precisa ficar preocupado como o magnésio tem relação com o PTH, o metabolismo do cálcio, que os autores simplesmente sugerem. Então a gente precisa ficar atentos como o magnésio é um fator de risco que eles podem estar associados com osteoporose, osteopenia. Aí eu fui atrás só desse artigo para a gente ver, para complementar esse apontamento, de que, sim, o magnésio está associado com a densidade mineral óssea, mas a partir desse estudo, dessa coorte que eles fizeram, não lembro se foi coorte ou se foi um estudo de prevalência, eu não lembro direito. Mas uma das principais conclusões desse artigo é que sim, a hipomagnesemia, na verdade nem a hipomagnesemia, um baixo aporte dietético de magnésio está associado com uma densidade mineral óssea, mas isso não aumenta, né? Esse achado não está relacionado com o aumento do número de fraturas. Então, a gente precisaria refletir se isso não se trataria de um desfecho substituto. Ao invés de a gente estar olhando o desfecho clínico, a gente está focando em fazer uma reposição apenas para melhorar uma densidade mineral óssea, sendo que isso não tem impacto no risco de fraturas. Então, as fontes alimentares. Isso também o artigo não traz, pensando que o aporte de magnésio é importante. Eu trouxe aqui alguns alimentos que a gente tem, como amêndoas, espinafres, batata, amendoim, arroz, abacate, banana, leite integral. E aqui só para vocês terem uma ideia, a recomendação diária para mulheres fica em torno de 300 e para homens em torno de 400. Então, se a pessoa tiver uma alimentação diversificada, né, por exemplo, com arroz, meia xícara, apesar de meia xícara de arroz é bastante, porque esse arroz é um arroz cru, não é um arroz cozido. Então, meia xícara de arroz na hora que você cozinha é uma grande quantidade de arroz. Mas ele também está nas leguminosas, nas outras folhas, em amêndoas. Então, na hora que a gente considera isso ao longo, né, o aporte, a maioria das pessoas conseguem alcançar esse aporte mínimo diário recomendado. E para a gente finalizar, o artigo não foca, não foi até uma das coisas que eu foquei, que justamente no tratamento. Esse não é o foco do artigo. O artigo é muito para falar sobre a fisiopatologia e apontar algumas coisas que precisamos ficar atentos, como as medicações, né? E a prevalência e talvez os principais grupos que representem um risco aumentado, que apresenta uma prevalência aumentada da hipomagnesemia.
Então, nos casos leves, a reposição oral, que pode ser feita com sais orgânicos ou mesmo com... Qual que é o objetivo dos sais orgânicos? Porque eles têm uma melhor tolerabilidade do que os sais iônicos. Então, vai ser o malato de magnésio, o lactato de magnésio, e só que a reação adversa mais comum dessas medicações é a diarreia, o que pode tornar a tolerabilidade da medicação reduzida, sem contar o risco de uma sobrecarga de magnésio. Além disso, o artigo até cita que a gente poderia usar, por exemplo, a dapaglifosina por um mecanismo ainda desconhecido, mas que o uso da dapaglifosina contribui numa resolução do quadro de redução dos valores séricos de magnésio. E nos casos refratários, ou se tiver instabilidade, especialmente naquelas indicações como asma grave, na torsade de Pointet, o uso venoso, ou no caso, na ginecologia que utiliza bastante, no caso de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Então, conclusão do artigo e questionamentos para o grupo que eu trago. Bom, o que a leitura desse artigo trouxe para mim? Trouxe maior consciência sobre a fisiopatologia e a possível relação de alguns medicamentos que a gente usa frequentemente na prática na homeostase do magnésio, especialmente diuréticos tiazídicos e a furosemida, assim como os inibidores de bomba de próton. Então, o uso dessas medicações é algo que eu nunca não ficava atento para a possibilidade dessa alteração no metabolismo do magnésio. A hipomagnesemia ela ocorre frequentemente com valores séricos normais, ou seja, um valor sérico normal a gente não exclui, mas ao mesmo tempo uma redução não necessariamente ela reflete uma redução do estoque, porque tem alguns fatores, pode ser uma pseudo hipomagnesemia, seja por dados da coleta, seja porque o valor sérico ele não reflete a quantidade total de magnésio que a gente tem no organismo. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma outra conclusão com desfechos substitutos para indicação de reposição, especialmente eu trouxe para esse artigo, né, dos tópicos que eu trouxe foi justamente essa relação com a redução da densidade, mas sem impacto em fraturas de fragilidade. E eu acho que uma observação é a ausência de informações específicas para idosos, especialmente associando com grau de fragilidade. Então, aquele estudo inicial que eu trouxe da Mayo Clinic, beleza, a gente tem uma prevalência alta em pacientes no momento de internação hospitalar e boa parte deles eram idosos. Mas talvez a gente precise de estudos que sejam mais focados para essa população e a gente também faça uma estratificação, seja com a fragilidade, seja com a condição clínica, as doenças associadas para esse grupo, para a gente conseguir entender melhor se existe, se a gente precisaria fazer ou qual dosagem, e se a gente teria indicação para a gente poder fazer reposição. Mas no momento a gente não tem essa resposta. Então eu coloco dois questionamentos, duas reflexões, né? A gente deveria considerar a hipomagnesemia em pacientes de alto risco, igual eu trouxe hoje, mesmo com valor sérico normal, considerando que o valor sérico não reflete os estoques totais? E aí, quem seriam os pacientes de risco? Aquelas pessoas que usam tanto os diuréticos ou os inibidores de bomba de próton, as pessoas com diabetes ou mesmo aquelas pessoas que têm um abuso do uso de álcool. Será que valeria a pena fazer essa dosagem? E a pergunta é, após eu dosar, qual a confiança que eu vou ter naquele resultado? Será que eu preciso? Será que o mais importante não seria uma avaliação se aquela pessoa tem um bom aporte dietético, como que tá as alimentações, um acompanhamento junto com a nutricionista, para que isso esteja um aporte pela dieta, ao invés de ser uma reposição por medicação? E além disso, né, um segundo questionamento, se a deficiência assintomática for reconhecida, né, que a gente ainda não sabe se a dosagem seria benéfica, o próximo ponto é,
beleza, eu tenho uma deficiência, mas vai ter realmente um benefício clínico em fazer essa reposição? Então, a minha conclusão é, a gente ainda não tem uma indicação para ficar, seja dosando, quanto fazendo a reposição, de que a gente precisa de mais estudos e especialmente em populações específicas e para desfechos específicos, não apenas substitutos, especialmente desfechos clínicos. E é isso. Prontinho. Ótimo, Felipe. Parabéns, né, pela sua apresentação, o cuidado de trazer aí novas informações para poder complementar. Eu fiquei com uma dúvida, e aí pode até ser que você tenha comentado no início e eu tenha perdido, né? Eu sei que o artigo citou lá que a hipomagnesemia está presente aí em torno aí de 3, 10% da população geral, e você acabou trazendo aí que ela ocorre frequentemente com valores séricos normais. Então, assim, minha primeira pergunta é, pelo que você viu, o dado de prevalência da hipomagnesemia são confiáveis? Não estou nem entrando na questão laboratorial, que você já chamou a atenção, já explicou, já mostrou o quanto que pode alterar e a gente pode confiar ou não. Mas assim, você sentiu pelo que você viu no... Porque o artigo soltou o número, né? Pelo que você viu no Dynamed e outros locais, assim, a gente tem realmente uma real prevalência da presença de hipomagnesemia, que ela pode ocorrer na presença com valores séricos normais. Você explicou muito bem, né? Tanto é que classicamente em clínica médica a gente sempre pensa em repor, né, quando a gente tem distúrbios hidroeletrolíticos, né, de cálcio ou potássio refratários, aí a gente nem preocupa muito com o valor, né, e repõe, né, que talvez essa seja uma das indicações clássicas, antigas da clínica, que permanecem até hoje. Mas, assim, começando pela prevalência geral, você viu algum dado bom que fala qual que é a prevalência de hipomagnesemia? O professor Rodrigo, o estudo, tanto é que eu trouxe esse estudo da Mayo Clinic, foi o estudo que eu achei mais confiável, porque os outros eu não fui lendo, eu não entrei para ler, senão o negócio ia Sim, sim, virar só tipo passando o olho, essas coisas todas. isso, Falando, o que que você senão ia achou? virar uma fractal, assim, da quantidade de Ah, artigos que esse artigo ia levar. é. O, ali, eu acho que a gente pode até confiar naquele dado de prevalência, porque eles iam fazendo, Se por quiser exemplo, voltar vamos considerar essa. a palavra para as pessoas verem, né, qual que é, só para a Peraí. gente poder ter ver como é ou não e fazer alguns comentários, né? E até porque eu estou fazendo isso? Porque, como você bem colocou, as fontes alimentares, lógico que você citou as principais fontes que são mais ricas, essas coisas todas, mas magnésio está presente em praticamente todas as células animais ou vegetais, né? A gente tem magnésio, lógico que não quer dizer que a gente tem disponibilidade para absorver todas elas, né? Mas a nossa capacidade de absorver, que você mostrou no intestino, é muito grande, né? A gente absorve Sim. uma quantidade muito significativa, né? Então, assim, qual que você viu de prevalência? E aí a pergunta seguinte porque essa que está aí está em pacientes hospitalizados. E aí a gente tem algum dado de prevalência de hipomagnesemia, até poder te ajudar e você já completar tudo de uma vez só, em pacientes, vamos imaginar o seguinte, sem condições clínicas descompensadas, ou a gente só vai pensar em condições clínicas descompensadas? Por que eu estou fazendo essa pergunta?
o primeiro slide que você colocou foi: olha, foi legal o professor Edgar sugerir esse artigo, porque apareceu no consultório, nos ambulatórios, pessoas utilizando e você não pensava. Então, né, quando eu perguntei da prevalência, é muito para isso. Eu tenho que me preocupar em pacientes que não estão clinicamente instáveis ou com alterações? Então, essa foi a informação que eu queria. Eu fui atrás dessa informação e eu não encontrei. A única informação que eu encontrei foi justamente essa, foi o máximo. Primeiro, eu fiz duas perguntas. Eu queria uma informação de pacientes não internados. Eu queria esse dado de prevalência, porque é o meu contexto, eu não trabalho no hospital, então eu queria uma informação sobre isso. E eu não consegui encontrar dados, pelo menos pegando nas informações do Dynamed, numa busca do PubMed, não retornou. Eu não tive um retorno de dados mais que me respondessem essa pergunta. E nossa, eu até esqueci. E aí, a outra pergunta que eu queria era especificamente da população de idosos, que eu também não encontrei. Então, a única coisa, eu teria que entrar nesse artigo, e aí trazendo também a primeira pergunta. Eu não cheguei a entrar, eu teria que analisar materiais e métodos desse artigo da Mayo Clinic. Então, acho que a primeira pergunta, assim, qual que é a minha primeira impressão, que continua baseado muito no meu viés clínico, das informações clínicas que eu carrego, e eu confesso para você, como eu não tinha, né, vamos colocar assim, estudado hipomagnesemia há muito tempo, eu falei assim, deixa eu pegar, né, uma fonte confiável de clínica atualizada em adultos, que eu já sabia que eu não esperava encontrar algo específico para idoso, e ver o que tem. E não achei nada diferente do que a gente já tinha visto anteriormente. Então, acho que a minha primeira pergunta, minha primeira impressão que fica é: apesar das plausibilidades das questões, muito provavelmente a prevalência de hipomagnesemia é muito na população, vamos colocar assim, saudável, dos idosos robustos, mesmo nos idosos frágeis, clinicamente estáveis, provavelmente uma hipomagnesemia com alguma repercussão clínica, a prevalência disso deve ser mínima, não é verdade? Sim. Porque você inclusive teve um cuidado de procurar e não achou. Então, assim, né? As referências que tem são só de pacientes, eu estou chamando clinicamente instáveis, assim, pacientes que estão com alguma homeostase hidroeletrolítica alterada por qualquer mecanismo que seja. Então, acho que talvez esse seja o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho que você colocou muito bem, mas eu acho que é só questões didáticas, as distribuições, a forma que os livros clássicos de clínica separariam as causas de hipomagnesemia, e é claro, acho que o artigo não vai. Se a hipomagnesemia já tem pouca coisa, a hiper menos ainda, a hipermagnesemia, a gente vai basicamente pensar em paciente com doença renal crônica avançada, que não está dando conta de excretar, porque, como você bem colocou na figura, o rim excreta. Né? Tem dois mecanismos, o rim excreta, então não vai ter não vai ter problema. Lógico, se for um paciente com uma doença renal crônica, vai precisar de diálise para remover, antagonista de cálcio, mas hipermagnesemia acho que está fora da discussão realmente. Eu acho que talvez é ficar atento, então, situações clínicas de risco que talvez pudesse aumentar a chance desse paciente ter. Que eu acho que foi o que você colocou no slide, e aí talvez a gente pensar em duas, fisiopatologicamente, você citou dois mecanismos principais, né, que é ou eu não estou absorvendo ou o rim está excretando a mais. Né? E o rim excretando a mais, a gente classicamente vai cair ou nos diuréticos, né, quaisquer que seja
os diuréticos de álcool, tiazídicos, que, né, a gente classicamente sabe que eles expoliam os eletrólitos, né, boa parte dos eletrólitos, aí o magnésio vai junto, ou outras condições, como você colocou, né, hiperaldosteronismo, que vai aumentar a perda renal, hipercalcemia, né, doenças intersticiais. Então, acho que para nós a importância que ficaria maior aí seria dos diuréticos. E dentre as, as condições de má absorção, lógico, desnutrição sempre aparece, álcool em casos mais avançados não aparece, mas aí ficaria talvez para nós aí os bloqueadores da bomba de próton, que por si só a gente já sabe que não deve, a não ser com indicações precisas, usar de forma crônica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O número de pacientes que a gente tem que realmente suspeitar que possa ter uma hipomagnesemia é pequeno e provavelmente a gente não está comendo moço. A minha pergunta nesse artigo foi: será que eu não estou dando magnésio, não estou dosando, não estou considerando para alguém que deveria estar, eu estou, entre aspas, fazendo uma iatrogenia por omissão, né? Eu estou deixando de fazer uma intervenção? E eu queria ver sua impressão. A minha impressão é que não. Que o fato de você falar, eu não pedi, eu não estou pedindo, eu não acho que você esteja errando. Eu acho que provavelmente é muito raro você estar errando por não estar pedindo. Aí vem outra pergunta. Depois que você leu, mudou alguma coisa na sua conduta dos pacientes ambulatoriais? Você ficou falando assim, eu vou pedir? Não, para mim uma das coisas que mais contribuiu como no consultório praticamente eu recebo sabatina dos pacientes, que eles chegam com temas, já fizeram toda a busca no Google, já vem com todos os dados, e então, na verdade, o artigo tem me ajudado muito para poder fazer justamente orientações. Então, eu aproveito, por exemplo, o gancho da preocupação dele com o magnésio para justificar uma desprescrição do inibidor de bomba de próton, para poder ajudar num convencimento para desprescrição, como um auxílio. E eu acho que talvez é colocar que, compreendendo bem a fisiopatologia, né, a enorme, vamos colocar assim, reserva que a gente tem, né, porque muitas vezes já está com, alguém não está vindo dosado, né, a enorme capacidade que o intestino tem, né, de absorver, de colocar, de te ajudar a orientar aqui os alimentos, né? Aqueles alimentos que você colocou não são importantes só para o magnésio, não é verdade? Sim. Né? Então, acho que talvez essa seria né, um outro, né, acho que um outro aspecto importante. E aí, minha outra pergunta que ficaria para você e o comentário o, qual que foi sua impressão em relação à sintomatologia da hipomagnesemia? Você acha que esses sintomas são da hipomagnesemia ou não? Muito Já difícil, muito. que, não raro, se tem magnésio, você tem distúrbio do cálcio e você deve ter o distúrbio né, do potássio também. O que você achou dessa Eu acho sintomatologia? eu não entrei nos estudos para olhar justamente os estudos que analisaram qual foi Isso é um assunto a geral, né? para mim é aquilo, fator de confusão. Pensando, eu já entraria nesses artigos pensando, existe fator de confusão? Porque justamente eu não vou conseguir estabelecer aquela relação de que eu preciso analisar esses outros íons, comparar com os outros se não existe a deficiência deles, para eu realmente relacionar isso com ele. Mas aí a pergunta é, se existe um distúrbio eletrolítico que está provocando aquilo, então talvez eu não precise tentar isolar, né? Talvez eu tenha que tentar observar o contexto dos íons, né? E se a maioria deles vai ter algum problema gastrointestinal, algum problema renal. Então, alterando a homeostase desses íons. Então, eu acho que talvez
saber se essa informação ela está relacionada exclusivamente ao magnésio não seja o mais importante. Talvez seja esses sintomas de fadiga, cãibras, talvez me leve a pensar, eu preciso pensar como está o funcionamento gastrointestinal, como está a alimentação e como que está, por exemplo, o uso de medicações dessa pessoa. Mas eu não vou falar assim, por isso eu vou fazer essa associação exclusivamente com magnésio. Então, acho que não sei se eu consegui responder, mas eu acho que Não, sim, o que eu, né, o que eu acrescentaria é justamente isso, é porque a gente vai ver. Por que eu fiz essa pergunta? Né, se você quiser colocar lá nos slides os sintomas, né, para as pessoas irem, quem não estiver tão familiarizado, né, colocar lá aqueles sintomas de fraqueza, sintomas, né, de ativações neuromusculares, irritabilidade do sistema nervoso central, né? Então, e boa parte desses sintomas que estão aí, na realidade a gente não sabe se eles são da hipomagnesemia ou se eles são, por exemplo, da hipocalcemia que estão associados, né? Então, por exemplo, alguns lugares citam juntos lá que hipomagnesemia pode dar aqueles sinais clássicos de hipocalcemia grave, Trousseau, Chivostec, Trostec, né? mas Então acho por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esses sintomas mais gerais, letargia, fraqueza, poderiam, entre aspas, por uma plausibilidade, a gente ver alguém justificando, falando assim, não, mas meu paciente está com fraqueza, está com letargia, eu já olhei, não tem cálcio está bom, potássio está bom, não tem nada, a dosagem de magnésio não é boa, pode ser deficiência de magnésio, eu vou repor magnésio. Você concordaria com esse raciocínio? nossa, assim, já, a não ser que a pessoa tenha feito, porque aquilo, até na hora que a gente vai fazer uma abordagem sindrômica, começar pela fraqueza muscular seria quase, por exemplo, abrir quase toda as possibilidades diagnósticas que a gente tem. Não seria um bom, uma boa síndrome clínica para a gente poder iniciar um diagnóstico diferencial. Inclusive, pensando dentro do nosso contexto, com fraqueza muscular com sarcopenia. E aí, eu preciso entender outros fatores. E aí a pergunta é, será que, até o ponto, será que, beleza, será que está associado? Aí eu vou, a partir disso eu suspeito, aí eu doso. Aí eu chego e falo assim, beleza, eu vou confiar, aquele valor normal realmente reflete o estoque? Aí segundo ponto, eu já tenho uma interrogação, se a dosagem vai ser benéfica. E aí o próximo ponto é, repor vai ser benéfico? Eu não tenho nenhuma das duas respostas. Então, enquanto a gente não tem essa evidência, eu prefiro não fazer. Não, eu concordo com você. Eu estou colocando porque geralmente a gente vê justificativas de intervenções que não têm evidência de utilidade comprovada com uma sucessão, né, de plausibilidades e, como você colocou, interrogações em cima de interrogações, né? E a primeira interrogação é: a gente não tem nem clareza ainda, né, de qual seria a sintomatologia da hipomagnesemia isolada, bem feita, excluindo que todos os outros itens estão normais, né? Então, assim, se a gente já não tem essa clareza, sair, né, de forma com esses questionamentos, justificar um eventual uso cheio de falhas, né? Então, esse é um outro ponto que tem que, né, acho que é interessante a gente chamar atenção, né? E provavelmente esses casos mais graves acaba voltando para aquela situação clínica, né, tradicional, né, de chegar e falar assim, a gente vai repor magnésio quando a gente tem os outros distúrbios de cálcio potássio refratário, essas coisas todas. Aí é uma indicação bem, vamos colocar assim, bem estabelecida, né? Que esse aí é um outro aspecto. E achei legal aquela história, né? Não estou nem pensando em tratar, mas
com certeza a gente vai pegar pacientes, cada vez mais pacientes usando inibidores da SGLT2 por outras razões. E aí é mais um motivo para a gente não preocupar com magnésio, né? Porque aí, É, já que você colocou, né, que dentre os mecanismos a gente não sabe muito bem por que causa a hipomagnesemia, né? Porque a diabetes você coloca, né, é um fator de risco para a hipomagnesemia, mas não é por diminuição da absorção, não é por perda renal, a gente não sabe muito bem como é que é. Cada vez, então, seria um paciente de risco muito prevalente nós, mas cada vez mais eu acredito que a gente vai pegar pacientes utilizando inibidor da SGLT2, aí resultado, magnésio não vai ser problema, né? Então, eu exato, já está achei sendo tratado. legal, não pensando em tratar, mas chegar falando assim, olha, já é uma situação que a gente não vai né, preocupar. Então, eu concordo com você, eu acho que quando você chegou e falou que o artigo, do ponto de vista prático, foi útil para poder te dar elementos para poder falar que não justifica estar fazendo dosagens rotineiras, nem prescrições rotineiras de magnésio, né? Eu achei que foi legal. Apesar da gente ver um número grande de pessoas usando suplementos de magnésio, né? Fazendo a propagação, né, do uso, essas coisas todas, e usando de uma plausibilidade fisiopatológica aí de alguns problemas, mas com evidências absolutamente restritas, né? Se tivesse na quantidade que você fez, com cuidado de procurar PubMed, Dynamed nos lugares todos, você teria seguramente achado. Não achou porque realmente não tem, né? Porque se tivesse, não estaria tão bem escondido assim que você não ia achar de jeito nenhum procurando, né? Eu achei que É, até foi deu ótimo. para chegar num artigo em que começava aquelas sequências de agressões acadêmicas. Um cara faz um artigo e de repente tem resposta, ele tem que fazer um outro artigo para responder a resposta do outro. Aí várias vezes com magnésio eu caía nessa situação de sequências de artigos de resposta. Foi barracos científicos. É. E apesar de você ter colocado o viés, né, de falar assim, dois autores são mais de área básica, de bancada, e uma clínica e pesquisadora, essas coisas todas, né? Se tivesse muita coisa clínica de evidência, né, os próprios revisores da New England teriam colocado, teriam indicados, né? E na realidade, se ficou com muito mais coisa de área básica, é porque na realidade as coisas clínicas são restritas ao que está aí. Sim. Pelo menos na minha interpretação. Gente, perguntas, comentários, quem que já viu o paciente utilizando ou quem já ficou em alguma situação seduzido a prescrever ou que a gente deveria, eu e Felipe, mudar a nossa posição, prescrever porque a gente desconhece alguma indicação, alguma evidência, algum questionamento diferente que as fontes que a gente nos baseou não têm. Mas é um artigo com as ilustrações bonitas, né? Os artigos cada vez mais agora estão vindo com as ilustrações bacanas, né? Essa é uma área de trabalho, eu não sabia, mas fazer ilustrações para a área da saúde. Tem pessoas especializadas nisso agora. Ah, eu não sabia, não. Sei que eu tô gostando bem, viu? Tá cada vez mais bonitinho, né? Entusiasma a gente a ler. Né? Gente, alguma pergunta, algum comentário sobre essa questão? Professor Rodrigo, eu Quem acho já que minha teve internet não está muito dificuldade boa, em não. escrever o suplemento? Fala, Isabel.
Minha internet não tá muito boa, não, então se ficar picado, me perdoem. Mas, assim, o único especialista que eu já vi prescrever magnésio em nível ambulatorial foi cardiologista, assim. Eu nunca vi outra especialidade preocupada com isso, assim, e te confesso que faz muito tempo que eu não estudo isso também a fundo. Eles têm uma preocupação grande em manter os níveis de magnésio aceitáveis, né? Eles até colocam umas metas, assim, para os pacientes com insuficiência cardíaca grave, né? Mas, tirando isso, é só preocupação mesmo em medicina interna, como você já disse. Eu nunca vi outra evidência que não fosse na cardiologia. Então, acho que não muda realmente nada na nossa prática, assim, ambulatorial do dia a dia. Muito dificilmente vai mudar. Eu também não acho, né? E aí eu acho que a questão né, da importância da utilização, nitidamente a impressão que eu tenho é que está sendo super valorizada, né? E acho que o próprio artigo começou de forma provocadora, né? Quando ele colocou lá que, não sei se ele lembra dessa frase, Felipe, que coloca no início do artigo que por volta de 1980 o magnésio era descrito como eletrólito esquecido, né? Então falar assim, e a impressão que eu tive é que nós estamos lá 44 anos depois e as pessoas achando que é o eletrólito esquecido de novo, né? Em 2024, esquecemos do eletrólito magnésio, temos que dar magnésio para as pessoas, né? Eu quase achei, no momento no início, na hora que eu ia ler, que eu ia terminar o artigo com eles falando que é o novo sinal vital que você tem que coletar, que agora tudo é um dado vital que você tem que aferir, mas não, eles foram É. E foram moderados. conservadores moderados, né? Então achei que foi legal, né, que eles começam falando que essa onda do eletrólito esquecido aconteceu em 1980, 44 anos depois, o Edgar está mostrando aí que tem pessoas achando que é o eletrólito esquecido, né? Nós temos que resgatar, né? É os ciclos, né? Dos modismos, né? Edgar, você quer comentar? Você que tá. Seu áudio está desligado. Tá. Aqui, né? Agora está ótimo. É interessante essa discussão. Olha, eu encaminhei para vocês esse artigo ontem à meia-noite. Por isso que eu estou curioso. Por que o Felipe foi tão entusiasmado nesse artigo? Foi o último artigo que eu enviei para vocês. Confessa, Felipe, por que você... Eu comecei a desconfiar que o Felipe era, vamos dizer assim, discípulo do Laí Ribeiro, né? De forma alguma, você colocou no grupo de uma forma muito incisiva. Na quarta-feira passada, você até Você colocou achou assim. que eu era o discípulo do Laí? Você colocou assim, esse é o artigo que será discutido na próxima quarta-feira. Olha A a linguagem do Edgar ficou dúbia, eu também fiquei assim. O Edgar está sugerindo mais um ou está forçando que seja mais um? Tem que ser o Felipe. É isso. Eu vou até rever minha mensagem. Então, eu acho interessante que magnésio, a gente ouve essa conversa de magnésio todo dia, né, gente? Todo dia. E eu fiz questão de dar uma volta aqui na internet, no Google, encontrei o Laí Ribeiro, que você sabe, né? O Laí Ribeiro realmente é o grande defensor, não só do magnésio, mas várias. E é interessante, gente, que o Laí Ribeiro, ele é cardiologista e como chama? Medicina integrativa, uma coisa assim, uma coisa que ninguém sabe o que é isso. Posso te interromper e fazer uma pergunta para o Felipe? Felipe, o que você acha dessa frase que está do lado da foto do Laí, que acabou que você debruçou pela questão básica? O cloreto de magnésio absorve muito pouco. Então, assim, você absorve pouco magnésio? Você que acabou de ler até os mecanismos, os receptores, né, pelas vias paracelular e transcelular, o que você acha? A gente absorve pouco magnésio? Não, de forma alguma. Na verdade, talvez vai ser o melhor jeito de tomar ele pensando no efeito adverso. Porque já que ele vai dar medicação de qualquer forma, ele vai dar a medicação que tenha menos efeito adverso
Mas ainda assim não é indicado, seja na forma de sal orgânico, seja na forma de sal inorgânico, né? Então, o R Ribeiro, né? Mas eu tenho vários pacientes que são seguidores do R Ribeiro que me colocam vários É comum, né? desafios. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que se preocupar, porque a gente tem que ter argumento. Não, e também não podemos ter preconceito. Ó, de repente tem. Porque tem algumas coisas, Felipe, Rodrigo e vocês, que são interessantes. Primeiro, olha, o magnésio está envolvido em tudo, como qualquer eletrólito. Aqui, por exemplo, esse outro cardiologista aqui, falando que o magnésio é o mestre dos minerais. Espera lá, não sei, como que eu vou nomear um mestre? Como que a gente faz isso, né? Para dar essa importância para o magnésio. Então, eu acho que a discussão é muito em cima disso. Olha, nós somos, né, uma usina de minerais, né? Nós precisamos de mineral, né, o Felipe? Faz parte da nossa composição corporal. As reações enzimáticas exigem os minerais. Então, olha, não há dúvida, isso não há dúvida. Agora, colocar um grau de importância entre eles, eu acho complicado, eu acho difícil, né? Porque a coisa é tão encadeada, é tão integrada, que não dá para dizer que um é mais importante que outro. Tanto os minerais quanto as vitaminas, eu sempre gosto de falar isso, né, gente? Deus falou, olha, não vou dar tudo para você, não. Não, tá aí é demais. Já dei 2 pulmões, 2 rins, coração maravilhoso. Não, calma. Alguma coisa vocês vão ter que pegar lá fora. Alimentação, que são os macronutrientes, né? Então, você vai ter que ficar, vamos dizer assim, que alimentar, que todo dia você vai ter que ter uma oferta de carboidrato, de proteínas e de gordura para você manter esse presente que eu te dei, que é o seu corpo. Tá? Agora, além dos macronutrientes, você tem que ter micronutrientes. É demais, não. Então, você vai ter que ter, além de carboidrato, né, de proteína, carboidrato e gordura, você vai ter que ter vitamina e mineral. Vitamina, eu vou dar uma chance para você. A vitamina D, que alguns dizem que é o mestre das proteínas, já virou hormônio, né? Já foi condecorado com a medalha de hormônio. Não é mais uma vitamina, virou um hormônio. Essa eu vou te dar o sol, né, para poder produzir. Você não vai precisar de ingerir nada. O sol vai te ajudar. Mas como hoje o sol virou inimigo número 1 da raça humana, eu falo que o sol está sendo há um movimento para se extinguir o Sol, ou seja, se extinguir o sistema solar. Então, a partir daí veio o suplemento de vitamina D. Vamos começar com a vitamina D. Virou aquela panaceia, vitamina D para tudo. Tudo é vitamina D. E agora tem um movimento contrário. Olha, né? Agora não, né? A gente nunca embarcou nessa, né? Mas enfim, dos eletrólitos, dos minerais, o magnésio, ele é muito interessante. Realmente ele está envolvido em tudo, né? Não há dúvida, né? E o argumento que eles usam é esse negócio da clorofila, né? O Felipe, lá por isso que os vegetais verdes, né? Porque está lá na molécula de clorofila, produz oxigênio. E uma outra coisa que permite essa interpretação abstrata, digamos assim, que não tem como refutar, é o que não dá para saber o nível sérico, né, o Felipe? Não sei, não é o nível sérico, dá para saber o nível sérico, mas eu não sei qual é o nível sérico, porque é intracelular, né? É igualzinho o cálcio, né? O cálcio também, olha, o nível sérico não ajuda muito pouco, porque o que importa é o intracelular. A gente vê muito isso na vitamina B12 também, né? Olha, o nível sérico é péssimo, é péssimo. O ideal seria dosar, e tem até um método, né, de dosar a vitamina B12 lá, porque micronutrientes, tá, gente? É difícil saber. Então, a melhor forma de saber que tem uma deficiência de um micronutriente é se a reação enzimática que ele é responsável está funcionando ou não. Por isso que eu acho que o modelo da vitamina B12 ele é muito legal. Porque a vitamina B12 sérica é extremamente grosseira. Por isso que vocês veem aqui que a gente considera alterado quando é menor que 350. Né? E, assim, inquestionavelmente alterado, menor que 200. Mas 200, 350 é aquele nível limítrofe, que eu não sei. Na dúvida, eu reponho. Porque eu tenho clareza da segurança da reposição e realmente a vitamina B12 também está envolvida em tudo, né? Vários sintomas que a gente... E a gente vê muito paciente que melhora com vitamina B12, né? Mesmo tendo
vamos dizer assim, nenhuma grande alteração. Então, isso é um aspecto interessante. Então, a dosagem do metabólito no qual a vitamina vai atuar, né, é o melhor. Então, por exemplo, em vez de dosar a vitamina B12, que é dificílimo, né, você dosa o ácido metilmalônico, que é onde a vitamina B12 vai atuar para transformar em mielina, em DNA, enfim, naquilo tudo que ele é útil. Então, é o ideal. Isso é ter feito, né? Mas é muito caro e não é disponível. Então, como eu não sei o nível sérico normal, assim, não é que eu não sei o nível corporal do magnésio normal, cabe qualquer coisa, né? Então, foi a primeira pergunta do Rodrigo. Como que o pessoal descobriu, né, Rodrigo, que tem 20% de deficiência no planeta? Mas para lá, mas o que te acho? É tão difícil saber, como é que eles sabem? Né? Que mágica eles usaram para... E aí vamos nos sintomas. Aí, qual o sintoma que você achou que é típico de hipomagnesemia, ô Felipe? Não, isso é hipomagnesemia. Então, aqueles sintomas inespecíficos de fraqueza muscular, letargia. A pergunta não foi essa. A pergunta é o sintoma que é específico. Não. Isso é na B12, demência por deficiência Não, B12. não tem. Não Tem tem. a questão da neuropatia posterior, da polineuropatia periférica, macrocitose. Olha, até que se prova o contrário, é vitamina B12. Vitamina B12. Né? Aqui eu trago esse artigo também desse ano, que é um artigo de uma revista que tem esse viés, uma revista boa, né, Rodrigo? Que tem essa parte nutricional, que eu achei muito bom, porque é a questão do envelhecimento. Você colocou, mas aqui tem algumas coisas bonitinhas também, né? Os sintomas. Vem cá, existe algum idoso que você atendeu no ambulatório que não tem algum desses sintomas? Algum ser humano? Qual ser humano que você conhece que não tem qualquer coisa que tem aqui? Eu não conheço. E começa com cãibra. Gente, qual ser humano que não tem cãibra? Essa noite mesmo eu tive. É horrível, à noite, né? Daquele trem. Então, a ideia, tá, gente? O que está por trás disso é um problema, porque qualquer sintoma pode ser hipomagnesemia. E aí, então, eu vou dar um medicamento para esse sintoma inespecífico, né, Felipe? Vai ter gente que vai melhorar, Felipe, se tomar magnésio para qualquer um desses sintomas? Com certeza. Com certeza, com certeza. Né? Até por eficácia simbólica, pode ser feito placebo, pode ser. Até... Eu estou falando do placebo mesmo, não estou falando nem do. É o placebo, olha, 30% é placebo. Imagina só, o Felipe, você tem lá na internet um programa que defende magnésio. Tem lá 100 mil seguidores, né, que ouviram e acreditaram. Quantos por cento vão melhorar do sintoma deles? 30 mil 30% seguidores. do efeito placebo, sim. 30 mil seguidores. O que esse seguidor vai se transformar? Num defensor do magnésio. Olha o que acontece hoje com a internet, né? Aquilo que era de boa. Olha, há uns anos atrás, o Rodrigo deve lembrar, que tem até a ver com essa discussão aqui, Rodrigo. Você lembra, Rodrigo, da jarra azul? Não sei se o Felipe chegou a ver essa época da jarra azul. A água magnetizada. É isso, a água magnetizada com a jarra azul. Era uma jarra, tá, Felipe? Azul. Não sei porquê. De um vidro azul, né? Magnetizado. E que tinha algum trem lá dentro, na base dela, né? Era uma jarra meio de água, que tinha lá magnésio, não sei o que tinha lá, mas tinha um tanto de coisa lá. Aí então você colocava a água lá dentro, né, e tomava aquele... Olha, eu adorei, Felipe. Adorei. E melhor ainda, era uma água que era contagiosa. Ou seja, toda a vizinhança passava a tomar água, né? Por quê, Felipe? Quando você fala... Conseguiu hidratar seus idosos, né? Pois é, eu quase me tornei sócio da fábrica da água, da jarra azul. Porque é o melhor jeito de falar para o idoso beber água. Porque se você falar, beba água, ele não vai beber nunca, tá? Olha, mas não bebe mesmo, né? Porque água é um zero à esquerda. Ninguém valoriza a água. A água não serve para nada, né? Agora, a água magnesiana, não.
Então, eu tinha dois grupos duas formas de prescrever água. Um era a água benzida pelo padre Marcelo, que esse também funciona. Então, de manhã cedo, para quem era católico, e o outro era, quem não era católico, eu usava a estratégia da água da jarra azul, né? Para poder... Claro que eu estou exagerando, né? Claro que eu não fazia isso. Mas eu quero é a água, não tem essa magnesiana, desmagnesiana, o que ela é, mas é a água. A água. Então, naquela época era isso. Não, e eu até vi essa semana, eles colocaram, parece que virou uma moda entre os YouTubers agora, nos Estados Unidos, de tornar a água um ultraprocessado. Então, se a água transparente e neutra, ela é insossa, então você coloca uma cor. Azul, você dissolve um pó, onde ele só vai dar cor. E aquilo virou uma moda. Então, parece que agora existe um kit, eles estão fazendo propaganda para você poder, ao invés de você colocar uma fatia de limão, né? Não, existe um sachê que você precisa comprar para tornar a água interessante. Então você essa jarra azul, a água era inodora ainda, mas ela passava no campo magnético. A jarra era o campo magnético. Pois é, isso mesmo. Tinha uma mágica. Uma mágica por trás da jarra azul, né? E hoje já acabou, faliu. Hoje ninguém mais fala da jarra azul, né? Então, assim. E agora vem a internet com o magnésio, com essa questão do magnésio. Né, que realmente, olha, o que nós temos de paciente, tá, usando magnésio, é uma coisa impressionante. E gente inteligente, tá? Não é uma coisa assim. Se você for ler a internet, acho que esse é o problema da internet. É o problema, mas assim, não sei, é o problema da informação inespecífica, que sempre teve, né? Sempre teve a boataria. Hoje o problema é que a boataria tem lá um veículo que faz com que a coisa ganhe uma dimensão muito maior do que era anteriormente. Então, o magnésio é essa coisa. Gente, mas olha que interessante. Realmente, o magnésio é fundamental, como qualquer íon. Não é melhor nem pior. Ele é importante. Nós não temos acesso a uma dosagem confiável. Então, os sintomas de deficiência são inespecíficos. Então, isso permite que pessoas venham com essa ideia de que sem magnésio não há vida. E não há vida mesmo, né? Mas o problema é, será que todo mundo... E aí vem, não, o meu magnésio é melhor. Aí vem a indústria farmacêutica, né? De manipulação, né? Não, o meu magnésio ele tem essas tais e tais propriedades. É melhor do que o magnésio do vizinho. Então vira uma coisa complicada, vira uma coisa delicada, né? Então realmente permite que isso aconteça e que tenha seguidores, que as pessoas acreditem, que é uma questão de fé, né? Porque não há... Por isso que esse artigo eu trouxe para a gente poder estudar, tá, Felipe? Então, olha, eu quero estudar, eu quero saber como o Rodrigo colocou muito bem. Será que a gente não está comendo mosca, né, Rodrigo? Será que eu estou deixando passar indivíduos com deficiência de magnésio, né, que é uma coisa fácil de repor? Não há dúvida, não tem mistério nenhum repor magnésio. E aqui tem uma outra coisa que eu vi nessas andanças, que no Brasil é um caso especial, tá? Da deficiência de magnésio. Aqui tem mais deficiência de magnésio do que no Chile, né? Por quê? Porque aqui não tem vulcão. Então, segundo esses autores, estão construindo vulcão no Brasil, em vários estados brasileiros, para poder ter fonte de magnésio. Falei, para lá, não, mas aí não. Aí também não. Então, assim, porque realmente o vulcão, né, é uma das melhores fontes de magnésio. Então, no Brasil, a água, mesmo as hortaliças, as verduras e tal, vão ter pouco magnésio porque a terra não tem magnésio. É um negócio interessante, né? É um argumento convincente, né? De que isso realmente pode trazer uma certa... ser um problema. Então, eu achei interessante. Por isso que a gente tem que ficar atento, tá, gente, às coisas, né? Mas não mudou a minha forma de pensar. Então, por isso que a gente pegou esse artigo, né, para poder a gente trazer aqui, a gente discutir e ver, vem cá. O que eu achei desse artigo, né, o Felipe? Ele é lindo, mas ele não é um artigo clínico, não é? Não é um artigo clínico. Eu entendi melhor. As figuras são maravilhosas, né? Então, isso que é o problema, né, Rodrigo? As figuras são maravilhosas, né?
Quem que não vai querer ler um artigo desse, Rodrigo? Não é? Olha que coisa linda, eu fiquei apaixonado pelo artigo, né? Agora, ele não entra muito na parte clínica. Não é isso que você sentiu, Felipe? Assim, a parte clínica, para lá, mas eu quero saber é isso. Vem cá, como que é isso no todo? Então, aí eu busquei outro artigo, né, esse de cá, que fala dessa questão do idoso, né? Vou até mandar para vocês, para quem quiser aprofundar e entender isso melhor, né? É um artigo interessante, né? Ele traz uma série de informações que tem a ver com o envelhecimento, as causas, né, estão claras, né? Quer dizer, aqui eu acho que o que chama atenção, tá, gente, nas causas, que eu acho que vale a pena, são as doenças associadas com malabsorção e algumas doenças endocrinológicas, chamando a atenção para a questão do diabetes, né, e do álcool. Tá? E agora, diarreia, claro, sem não há dúvida, as perdas. Né? Agora, o Felipe ele colocou uma coisa que eu acho que é o mais importante. O mais importante de tudo que eu vejo é isso aqui. Isso aqui eu acho muito interessante, são medicamentos. Né? E aqui eu trago para vocês, novamente, o nosso livro, né? o Black Book. Observe que a gente deu ênfase na hipomagnesemia. Então, realmente, é algo que chama atenção. É mais um motivo, como eu acho que o Felipe foi muito assertivo nisso, de tirar o omeprazol. Né? Além da relação que tem entre osteoporose e fratura de fragilidade, Clostridium difficile, pneumonia, B12, até demência, e agora tem a questão cardiovascular. Eu acho que esse artigo eu não consegui pegar para mandar para vocês, mas existe um aumento da mortalidade cardiovascular em indivíduos usando bloqueador de bomba protônica. Tem a questão da hipomagnesemia, né? Que é algo realmente importante. Então, olha, mais um motivo para não usar. E outra coisa interessante, que você também, o Rodrigo também colocou muito bem, tem essa relação com diabetes, né? Da hipomagnesemia, um problema de absorção também. E aí vem o inibidor de SGLT2 como sendo realmente, olha, enquanto que o omeprazol leva a uma mala absorção, que está associado com hipomagnesemia, o inibidor de SGLT2 ele aumenta a absorção. Então, mais uma vantagem do inibidor de SGLT2, tá? Então, eu achei interessante essa relação, porque os outros têm de droga, né? Essas drogas, a gente não usa, isso não tem muito, né? Para nós não faz diferença nenhuma, né? E aí volta aqui a questão da... Tá, aqui, olha, eu me lembro que todos vocês que trabalharem em hospital, eu acho que é a única vez que eu já dosei magnésio, tá, Felipe? Realmente, a gente não dosa magnésio no ambulatório. Você dosa, Rodrigo? Você pede magnésio, né, no ambulatório? Vamos ver como que o Rodrigo lida. Eu nunca pedi. Eu sempre tive... Não. Eu só Olha, lembro de ver paciente internado com distúrbio eletrolítico refratário, que a gente tinha que pedir. E então, olha, nunca entendi muito bem, mas lembro de ver casos assim, pneumológicas, né, de asma grave. O preceptor falar assim, dá magnésio junto, né? Que o Felipe então, até citou, falei, não, tinha até esquecido disso. Né? Essa coisa Então, olha, hipocalemia. Era a hipocalemia que era o vilão. Hipocalemia é igual a magnésio. Mas assim, como que a gente fazia? Olha, só para vocês entenderem, durante 15 anos eu dei plantão no CTI do Hospital das Clínicas. Então eu tenho uma experiência boa de CTI, tá, gente? Eu até gostava no início, depois eu passei a odiar, como qualquer plantão, né? Porque é só potássio, sódio, creatinina. Mas isso é importante. Isso é importante. Então, olha, a hipocalemia, quando ela é refratária, pensa em magnésio, dosa o magnésio ou repõe o magnésio. E a hipocalcemia também. Era a única situação que a gente falava no magnésio. E na gravidez, né? Na eclâmpsia, né? Que é pré-eclâmpsia, eclâmpsia, que também tinha essa coisa do magnésio. Era isso que era o magnésio, se resumia a isso. Tá? Era uma condição aguda, refratária, grave, ou seja, o paciente internado. No ambulatório, não tinha essa coisa definida, nunca. Então, íons, tá, gente? Olha, na minha cabeça, continua sendo os mesmos de sempre. É sódio e potássio. Até o cloreto, eu tenho uma certa antipatia do cloreto. Não sei se cloreto serve para alguma coisa, né? No paciente ambulatorial. Quer dizer, é o sódio, o potássio, o cálcio, o fósforo,
esqueci mais algum, assim, de ambulatório. Que esses, às vezes, isso a gente deve fazer uma busca ativa, né? Bem, aí vem, então, as fontes e aí vem essa coisa, como está na clorofila, então são os vegetais verdes, né? Que tem. Então, a impressão que eu tive é que, primeiro, é um mineral extremamente presente em tudo, né, Rodrigo? Você que gosta dessa parte da dieta, tudo tem magnésio. Não é possível que alguém não vai conseguir comer. Quer dizer, imagina só, a pessoa, para ter deficiência de magnésio por conta da dieta, ela vai ter deficiência de outras coisas muito mais graves, né, Rodrigo? Porque o magnésio está presente em tudo. Então, assim, não é a oferta. O problema não é a oferta, é a perda. Aí sim, pode até ser relevante. Então, só para vocês terem isso também como dado. Aí vem as coisas do envelhecimento, aí olha, esse artigo chama atenção para várias coisas do magnésio, né, de telômero, da instabilidade genômica, nem sei que acho que esse trem aqui, telômero attrition, né? Então, é aquela questão. Redução dos telômeros. Ah, Nisso tá. vai ter as divisões, eles vão reduzindo e a redução do telômero está associado com o aumento de neoplasias, doenças cardiovasculares, mortalidade. Pois é, interessante. Aí vem o que o Felipe colocou na apresentação dos autores, né? Que olha, quem está na ciência básica é perigoso, porque a ciência básica ela traz plausibilidade biológica e a partir daquilo vira um trem, né? Vira uma epidemia que vai querer com condutas para a população com uma fundamentação celular, né? Então, assim, eu acho muito perigoso isso também, muito perigoso, né? E ele faz Mas aquela história, Edgar, se está presente em praticamente todas as células, desde vegetais ou animais, tem que estar envolvido numa enormidade sim, de ações muito exatamente. grande. E a chance de ter uma deficiência se torna muito pequena, né? Porque se é tão vital assim, você tem muito. Exatamente. Se não tinha extinto a raça humana, né, Rodrigo? Se fosse uma coisa tão assim, né? Desbiose, que é uma coisa interessante, né? Realmente essa questão da flora, né? E aqui, Rodrigo, ele chama muita atenção, né, para o inflammate, né? Essa questão do magnésio, que é uma outra coisa também muito específica, né, Rodrigo, do envelhecimento. Chama inflammate. É aquela história, né? Está envolvida nos marcos todos do envelhecimento, né? Mas não é o item modificador de todas elas, não é verdade? Pois é. Não é aquele elemento que faz mudança de paradigma, né? Igual você falou, né? Porque senão todos esses processos iriam estar disfuncionais e com certeza as repercussões seriam gravíssimas, né? E olha a conclusão. Quer dizer, olha, primeiro que é uma deficiência, já colocou um adjetivo aqui, muito comum, assusta todo mundo, né? Assusta todo mundo, né? Por isso que eu fiz essa pergunta pro Felipe, né? A primeira pergunta que eu fiz foi da prevalência, né? A gente não tem esse dado, né? Então, olha, a baixa inflamação de baixo grau crônica, e até isso é difícil saber, né, Rodrigo? Está tendo, quer dizer, o inflamejo meu está pior do que o do Rodrigo? Eu desconfio que esteja, né? O capilar, não, está igualzinho, Rodrigo, mas olha, no restante eu acho que... O restante eu acho que eu sou melhor do que o meu. Eu tenho mais área corporal para inflamar, você entendeu? Então, aqui, aí vem a pergunta, né? E aí, tá, a partir disso, o que a gente vai fazer, né? Então, assim, ele deixa a coisa também no genérico, né? Ele não coloca nada muito... Coloca, em algumas situações, pode ser necessário você dosar, né, o magnésio, quando você tem esses sintomas inespecíficos ou causas de perda, né? Então, assim... E o que eu achei legal aqui é a questão da polifarmácia, né? Mais um problema da polifarmácia, né? Então, outra coisa que chamou a atenção magnésio. Aqui a suplementação de magnésio também causa diarreia. Então, olha que interessante, também sem abuso, né? A gente sabe muito bem que tive muito antiácido, né? Eu me lembro que tem a magnésia bisurada, que chama, que antigamente era para tudo, né? A tal da magnésia bisurada, né?
que os idosos, as pessoas usavam muito, né? Fazer consciência renal. Enfim, também não chega, a impressão que eu tive, que aqui também não chega uma conclusão. Levanta a lebre, mas não chega numa conclusão sobre essa questão mesmo, se vai ou não. Onde que fica a questão do magnésio? Então, como conclusão, no meu modo de entender, né, é isso. Olha, realmente é um mineral que a gente tem que compreender, que a gente tem que valorizar, que deve ser pensado nas condições agudas, em algumas condições crônicas inespecíficas que estão associadas com malabsorção ou com o uso de fármacos como diuréticos, isso aí não há dúvida, né? E omeprazol, né? Então, esse é o ponto. Agora, quando que eu vou repor? Né? Realmente eu tive dúvida, não ficou nada. Eu não tive essa clareza de quando eu vou repor o magnésio. Realmente não ficou claro para mim isso. Né? E a outra coisa, como é a reposição? Como seria a reposição? Seria medicamentosa ou seria também como fonte natural? Né? E aí eleger as fontes mais ricas em magnésio, antes de passar para medicamento, tá, gente? Que isso é um problema. Se até a vitamina D, que tem muito mais evidência, a gente tem dificuldade, né, de suplemento, porque tem fonte natural, quer dizer, começando pelo sol, depois pelo leite, né? Imagina o magnésio. Então, para eu dar uma substância com magnésio, né, eu nunca fiz isso, eu não sei prescrever magnésio para poder, né? Então, eu tenho para mim que não conseguiu mudar a nossa prática clínica. Nos deu mais elementos, né, para a gente ter mais clareza de que a gente não está comendo mosca, realmente é muito inespecífico, tem alguns casos que pode até ter, acho que até nesses... Olha, qual é o paciente que não tem parestesia, né, Felipe? Dor nas pernas, parestesia, cãibra, que a gente já pensa em neuropatia, né, em coisa mais... Mas pode ser, quem sabe, nesses não tem uma deficiência de magnésio que pode melhorar. E aí vem aquela questão mesmo, olha, eu tomei esse medicamento, melhorou, ótimo, desde que eu não seja uma dose excessiva, e a dose excessiva vai dar diarreia. Então não é eu não estou dando... Quando eu faço também a suplementação de magnésio, eu não estou dando para esse paciente estricnina, nem urânio, ele não vai explodir por causa disso. Então, também não é um pecado mortal, mas é mais um medicamento que eu posso usar como prova terapêutica, né? Nesses sintomas inespecíficos, que os pacientes querem isso, né, gente? Mas eu prefiro fazer isso fazendo... Eu falo pagelança, tá, Felipe? Pode incomodar algumas pessoas, mas fazendo essas coisas meio da alimentação, né? Olha, vamos fazer então uma vitamina, o suco verde, o tal do suco verde, que é horrível, eu odeio aquele trem, mas é por isso que ele é bom, porque ele é amargo, ele é ruim, né? E quem sabe? Eu acho que o suco verde, eu já passei muita garrafada, confesso, aprendi com a mamãe, né? Leite moça, com mel, com cocô de abelha, chama saburá. Olha, uma maravilha, tomava uma colher de sobremesa por dia, melhorava muita coisa. Mamãe fazia isso, era um show. Mamãe era uma pajé, praticamente, né? Melhorava essas coisas que as pessoas querem, né, Felipe? E eu sei que médico lida na atenção primária, né? Olha, eu tenho que ter esse tipo... Eu defendo, tá, Felipe? A pagelança, eu defendo. Que não dá para falar, você não tem nada, não há o que fazer, vai embora, tchau e benção. Você tem que dar uma resposta. Uma resposta. Você tem que dar alguma coisa concreta. Não pode ser a orientação é muito pouco para algumas pessoas, Felipe. Não adianta, tem que ter algo concreto. Né? Que alguns dão um remédio. Né? Olha, você vai usar o magnésio lá do Lai Ribeiro, feito no laboratório dele, porque tem um laboratório que é dele, né? Que faz o magnésio. Né? Isso é uma resposta. Né? Mas é uma resposta que eu acho perigosa, né? Porque tem outros ganhos. Né? Não sei, a pagelança eu acho melhor. Né? Não, eu não sou contra a pagelança, eu acho importante. Eu acho que, como eu falo, eu sempre falo com vocês, quando eu dou um medicamento para o paciente, qualquer medicamento, tá, Felipe? Metade dele é o fármaco, é da Soraya, metade é meu, é o doutor Edgar. O doutor Edgar, se eu passo hidroclorotiazida, clorana, metade do clorana, sabe aquele suco, Felipe?
né? Aquele suco, metade dele é hidrocortisona, metade é Dr. Edgar. Né? Tá lá, tá bem dosado, ou seja, ele está me tomando todo dia. Quando ele toma medicamento, olha, o Dr. Edgar, o Dr. Edgar. Agora eu tenho que ter vínculo com ele, porque se ele não gostar de mim, ele não vai tomar o remédio. Ele não vai tomar a metade que me pertence. Então, medicamento é uma coisa mágica. É uma coisa mágica. Né? Ele não sabe que lá tem um sal, um fármaco que atua lá na alça proximal da alça de Henle, que atua lá na bomba. Ele não sabe nada disso, Felipe. É um remedinho que o doutor Edgar passou. Né? Então, esse é o simbólico. E eu acho que nós temos que usar o simbólico, né? Para tudo e para todos, de uma forma honesta, de uma forma adequada. Então, por isso que eu acho que algumas orientações, né, podem ser úteis, mesmo que não haja uma comprovação tão clara assim. Né? Primeiro, é uma forma de você valorizar a queixa. Né? Quando o paciente chega com queixa, isso não é nada. Se for idoso, é pior, né, Rodrigo? É da idade. Quando é jovem, não é nada. No idoso tem uma explicação, é da idade. Então, e não faz nada. Leva para lá. Não. Então, essa é que é a minha interpretação, Felipe, desse artigo. Eu acho que é um artigo interessante. Eu gostei de ser. Eu achei bom você ter trazido logo. Porque eu acho que eu gostei. Primeiro no Ingle. O New England, eu já falei, né, Rodrigo? Vou parar de gravar esse prazo. Agora